Boa noite a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Havendo um quórum regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Peço que os vereadores e vereadoras coloquem presença no tablet. Convido o pastor Eliezer para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. O presidente Marcos Gaspareto, primeiro secretário Antônio Brito, Ribeirão, nosso segundo secretário, Claudinha, Josi, nobres pares, aos nossos assessores, funcionários dessa casa e também aqueles que nos acompanham hoje, a nossa sessão, um dia diferente, hoje é terça-feira, como ontem foi ponto facultativo, a nossa sessão foi transferida para o dia de hoje, mas você que está nos acompanhando de casa, através da TV Câmara ou da internet, boa noite a todos. É regimental, farei uma leitura da Bíblia Sagrada nos Salmos de número 139. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conheces. Palavra do Senhor. Coloque em discussão as atas das sessões camarárias do dia 20/10/2025. Não havendo manifestações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos de diversos. Do Consórcio Municipal Multifinalitário dos Municípios da AMINAP, convite para a Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá no próximo dia 31 de outubro, na cidade de Queiroz. Da Secretaria Municipal de Educação, resposta à indicação de iniciativa do vereador Pastor Eliezer. Da senhora Solange Scorse Munhoz, resposta à moção de iniciativa do vereador Elic Sândalo. Da Caixa Econômica Federal de Presidente Prudente, ofício noticiando crédito de recursos financeiros. E da Secretaria Municipal de Relações Institucionais, resposta a requerimento de autoria do vereador Israel Veloso da Silva Neto. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Não há, senhor presidente. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito municipal. Prefeito encaminha à casa o projeto de lei complementar 30/2025, que prorroga por 10 anos a concessão de direito real de uso de área de terreno com 750 metros quadrados no Parque Industrial de Tupã, para as atividades curiais da empresa Convento e Cardia Limitada e da outras providências. Projeto de Lei 119/2025 institui o Plano Municipal de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais do município de Tupã e da outras providências. Projeto de Lei 120/2025 autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$50 mil para subsidiar ações municipais no âmbito do convênio Agrocidadania Campo 2030, com repasse de recursos pela Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento e da outras providências. Projeto de Lei 121/2025 autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 417.751,93, coberto com recursos do programa Caminho da Escola de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para aquisição de ônibus 0 km destinado ao transporte de alunos da Rede Municipal de Educação e da outras providências. E projeto de lei 122/2025 autoriza a celebração de convênio com a empresa Presença Tec Securitizadora S.A., objetivando a prestação de serviços bancários a servidores municipais mediante consignação em folha de pagamento e da outras providências. O expediente será encaminhado às comissões competentes. De acordo com o ato da mesa 20/2021, a leitura das indicações número 427 a 433 de 2025 será dispensada, sendo encaminhadas às autoridades competentes. Dispensada a leitura das indicações, solicito ao secretário que informe se há inscritos para a tribuna livre. Não há inscrições para a tribuna livre, senhor presidente. Não havendo inscrito para o pronunciamento da tribuna livre, solicito ao secretário que proceda a leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Moção 197/2025, de autoria da vereadora Joselene Pio Rocha, subscrita pelos vereadores André Pena Castro, Antônio Alves de Souza, Augusto Fresneda Torres, Charles dos Passos Sanches, Cláudia Aparecida da Silva, Pastor Eliezer,
Elique Sandro, Marcos Rogério Gasparento, Renato Fresneda Delmore, Ciras Renato Ferrão e Wellington Hanamoto, manifesta congratulações pelo Dia do Servidor Público comemorado em 28 de outubro de 2025, extensiva a todos os servidores públicos atuantes e lotados no município de Tupã, das esferas federal, estadual e especialmente municipal, pertencentes ao quadro de funcionários da Prefeitura e da Câmara Municipal, bem como aos servidores lotados em órgãos e repartições públicas vinculadas diretamente à administração municipal e aqueles cedidos ou vinculados a órgãos e consórcios regionais, estaduais e federais. Em discussão, a moção número... Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de solicitar na íntegra a leitura da moção. É regimental, por favor. Você pode ler na íntegra? Moção 157/2025, sendo o Poder Legislativo o legítimo representante da população a que pertence e tendo em virtude desta um intransferível dever de apoiar e incentivar causas nobres, estamos propondo à Câmara Municipal da Instância Turística do município de Tupã, com fundamento no artigo 213, parágrafo 1º, inciso 2 do regimento interno desta Casa de Leis, depois de cumpridas as formalidades regimentais e ouvido esclarecer o plenário, moção de congratulações alusiva ao Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro de 2025, extensiva a todos os servidores públicos atuantes e lotados no município de Tupã, das esferas federal, estadual e especialmente municipal, pertencentes ao quadro de funcionários da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, bem como aos servidores lotados em órgãos e repartições públicas vinculadas diretamente à administração municipal e àqueles cedidos ou vinculados a órgãos e consórcios regionais, estaduais e federais. A presente moção de congratulações tem por finalidade homenagear e reconhecer publicamente o papel essencial dos servidores públicos profissionais que, com dedicação e compromisso, exercem funções indispensáveis ao funcionamento da administração pública e ao bem-estar coletivo. São homens e mulheres que atuam nas mais diversas áreas e esferas do governo federal, estadual e especialmente municipal, contribuindo de forma direta e constante para a construção de uma sociedade mais justa, eficiente e humana. Por meio de seu trabalho diário, esses servidores consolidam o serviço público como instrumento de promoção da cidadania e efetivação dos direitos fundamentais. Instituído originalmente pelo Decreto-Lei 1717 de 1939 e reafirmado pelo Decreto-Lei 5.936 de 1943, o Dia do Servidor Público homenageia todos os profissionais que integram o funcionalismo público, reconhecendo o papel essencial que desempenham na promoção do bem comum, na efetivação das políticas públicas e na concretização dos direitos fundamentais da população. No âmbito do município de Tupã, os servidores públicos são verdadeiros pilares da administração, atuando com zelo, comprometimento e responsabilidade em diversas áreas: saúde, educação, segurança, limpeza urbana, obras, assistência social, cultura, esporte, administração e tantas outras, assegurando a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população. A cada dia, os servidores municipais demonstram que o serviço público não é apenas uma função profissional, mas um ato de vocação e compromisso social que exige dedicação, ética, competência e espírito de servir. São eles que garantem que as políticas públicas saiam do papel e se tornem realidade transformadoras no cotidiano de nossa cidade. Portanto, de rigor, conhecer a importância do servidor público significa também reafirmar o compromisso do poder público e da sociedade em assegurar condições dignas de trabalho, valorização profissional e constante aprimoramento a todos que integram o funcionalismo. Mais do que desempenhar funções administrativas, técnicas ou operacionais, esses profissionais atuam diretamente na promoção da cidadania, na defesa do interesse coletivo e na efetivação dos direitos fundamentais. Valorizar o servidor é, portanto, investir na eficiência dos serviços públicos, na transparência da gestão e no fortalecimento do desenvolvimento humano, social e econômico de nosso município. Diante de sua trajetória de compromisso e relevância para o desenvolvimento de nossa cidade, torna-se igualmente imprescindível enaltecer a dedicação e o profissionalismo de todos os servidores públicos que integram a administração municipal, estadual e federal atuantes em Tupã, que com empenho, ética e senso
de responsabilidade contribuem diariamente para o bom funcionamento dos serviços públicos e para a melhoria da qualidade de vida da população. São profissionais que, mesmo diante de desafios e limitações, mantêm viva a essência do serviço público, servir com respeito, eficiência e humanidade, razão pela qual merecem o reconhecimento, a gratidão e as mais sinceras congratulações desta Casa de Leis e de toda a comunidade tupaense. Ante o exposto, contamos com o apoio dos nobres vereadores a esta propositura que, obtendo aprovação em plenário, possa ser encaminhado o competente ofício congratulatório aos servidores públicos das esferas federal, estadual e municipal atuantes em nosso município, com destaque especial aos servidores pertencentes ao quadro funcional da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Tupã, extensivo a todos os profissionais lotados em órgãos e repartições públicas, diretamente à administração pública municipal, bem como aos demais servidores cedidos a órgãos regionais, estaduais e federais, em reconhecimento ao inestimável trabalho que desempenham em prol do interesse público, da eficiência administrativa e do bem-estar a toda a população, assina a vereadora Joselaine Pio Rocha. Continue em discussão a moção número 197/2025, de autoria da vereadora Joselaine Pio Rocha, subscrita pelos vereadores André Pena Castro, Antônio Alves de Souza, Augusto Freneza Torres, Charles dos Passos, Claudinha, Pastor Eliezer, Elique, Marcos Gaspareto, Renatinho da Garagem, Silas, Wellington Hanamoto. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Moção 198/2025, de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches, manifesta congratulações ao Instituto Luiz Bertazzoni de Artes e Cultura pela realização da 7ª Mostra Fênix de Linguagens Cênicas e da primeira mostrinha Fênix de Cenas Curtas nos dias 11 e 18 de outubro de 2025. Em discussão, a moção número 198/2025, de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Moção 199/2025, de autoria dos vereadores Renato Fresneda Del Mori e Joselaine Pio Rocha, manifesta congratulações aos comerciários de Tupã em comemoração ao Dia do Comerciário, celebrado em 30 de outubro. Em discussão, a moção número 199/2025, de autoria do vereador Renato Fresneda Del Mori e Joselaine Pio Rocha. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Moção 200/2025, de autoria do vereador Eduardo Akira Damitsu, manifesta congratulações ao servidor ao senhor Jiro Takamoto, cônsul-chefe do Japão em São Paulo, por sua posse no cargo em 18 de setembro de 2025. Em discussão, a moção número 200/2025, de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Moção 201/2025, de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres, manifesta congratulações ao subtenente PM Erivaldo Tenório da Silva Júnior pela produção de desenhos realistas de personagens históricas de Tupã. Em discussão, a moção número 201/2025, de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Moção 202, de autoria do vereador Marcos Rogério Gaspareto, manifesta repúdio ao governo federal contra o decreto federal 12.686, de 20 de outubro de 2025, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. Peço que o secretário leia na íntegra. Moção 202/2025, sendo o Poder Legislativo o legítimo representante da população a que pertence e tendo, em virtude desta, o intransferível dever de apoiar e incentivar causas nobres, estamos propondo à Câmara Municipal da Instância Turística do município de Tupã, depois de cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o esclarecido plenário, moção de repúdio a ser encaminhada ao governo federal contra o decreto federal 12.686,
de 20 de outubro de 2025, que é ao instituir a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, Maria Evaristo dos Santos, e o ministro da Educação, Leonardo Oswaldo Barquini Rosa, nos seguintes termos. Considerando que, em 21 de outubro de 2025, foi publicado o Decreto 12.686 de 2025, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. 2. O decreto visa garantir o direito à educação no sistema comum para estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e com altas habilidades ou superdotação, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades. Embora tenha intenções louváveis de inclusão, há fortes críticas de que o texto pode desconsiderar contextos locais, realidades especiais de atendimento, infraestrutura insuficiente, escassez de profissionais, adaptações e recursos assistidos adequados, o que pode colocar em risco o direito real à educação para esses estudantes. 4. Como foi destacado, a educação inclusiva não é tarefa de um decreto, mas de um país inteiro e que exige planejamento sério, recursos, articulação intersetorial e comprometimento. Diante disso, há motivos para a preocupação de que a implantação precipitada ou sem condições adequadas possa gerar retrocesso no atendimento especializado, redução de escolha das famílias ou sobrecarga das escolas regulares sem o devido suporte. Diante dos fatos, esta Casa de Leis manifesta o seu repúdio ao Decreto 12.686 de 2025 pelos seguintes motivos. Porque, apesar de instituir uma política de educação especial inclusiva, não garante de forma concreta e imediata que toda escola, em cada município, tenha condições de cumprir os dispositivos, como formações mínimas de 80 horas para profissionais, tecnologias assistivas e adaptações curriculares. Porque pode haver redução de alternativas de atendimento especializado em instituições que hoje atendem de forma diferenciada, gerando risco de exclusão ou atendimento inadequado para alunos com deficiências graves ou múltiplas, como apontado na reportagem sobre instituições como a PAI. Porque exige que se contemple de fato todas as etapas e modalidades de ensino, bem como a articulação entre União, Estados, municípios, o que demanda recursos financeiros suficientes, elemento que permanece incerto. Porque a simples edição de norma não substitui a transformação de prática, de cultura escolar, de capacitação de docentes e de adequação de estruturas, correr o risco de que essa política fique apenas no papel sem efetividade. Requer-se, portanto, que esta Câmara Municipal demonstre publicamente o seu repúdio ao Decreto 12.686 de 2025 e se coloque em defesa da efetivação de políticas de educação especial que garantam tanto a inclusão como a adequação real ao estudante com deficiência. Por fim, que esta moção seja registrada em ata, assinada pelos parlamentares que subscrevem e divulgada nos meios de comunicação desta Casa de Leis, que chegue ao conhecimento público. Justificativa: a presente moção de repúdio se justifica à medida que, conforme é cedido ao longo dos anos, as APAES vem prestando serviços de substancial interesse público, acolhendo crianças, adolescentes e pessoas com deficiência, prestando serviços na área de educação, saúde e assistência social de qualidade, promovendo o desenvolvimento e a inclusão de referidas pessoas na sociedade. Assim, conforme se observa do Decreto Federal 12.686, de 20 de outubro de 2025, as APAES sofrerão substancial perdas de subsídios e verbas, deixando assim de levar aos assistidos a educação de qualidade que há muito tempo vem sendo promovida. Importante salientar que, como bem se observa de reportagens jornalísticas que circulam dos meios sociais e políticos, a educação
é um dos maiores problemas do Brasil, necessitando de especial cuidado, sendo, pois, deficiente material e organicamente, o que permite concluir que, em função dos efeitos do decreto, quem sairá perdendo são os próprios assistidos, que deixarão de ser atendidos com a excelência atualmente dispensada para serem alocados na educação comum, que por sinal se encontra altamente desgastada e deficiente de recursos e de estrutura, assina o presidente da Câmara Municipal, Marcos Rogério Gasparetto. Em discussão, a moção 202/2025. Pela discussão. Pela discussão, vereador Marcos Gasparetto. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras. Queria pedir para o meu líder mais 5 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Mais 5 minutos ao vereador Marcos Rogério Gasparetto. É regimental, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Bom, hoje estou aqui, gente, pedindo esse voto favorável a essa moção de repúdio contra o governo federal. É um absurdo esse decreto, querendo atingir as APAES, aonde fazem um ótimo trabalho. A única coisa que eu tenho que falar para vocês, vereadores, eles vão ter uma equipe de multidisciplinar, aonde tem psicólogo, TO, fisioterapeuta, fono, médico, nutricionista. Será que toda escola vai ter essa equipe? Acho que só isso. Eu queria ver se eles têm condições de cuidar de uma criança com síndrome de Down, com um autismo bem elevado e uma criança deficiente. Então, peço voto favorável a essa moção. Eu acho que o governo federal está um absurdo. Espero que o presidente Lula reveja isso, que é um absurdo esse partido, o presidente, fazer o que ele está fazendo hoje, Casa Paz. Eu queria colocar um vídeo para vocês assistirem, por favor. Todos nós fomos surpreendidos no dia de hoje com a publicação do decreto 12686 do governo federal, que trata da educação de pessoas com deficiência. Decreto assinado pelo presidente Lula, pelo senhor Leonardo, que acredito ser secretário executivo do MEC, e pela ministra Macaé, numa clara demonstração do governo de perseguição das APAES, das pestalozes, das escolas que atendem pessoas autistas, paralisados cerebrais, deficiências múltiplas, numa clara demonstração de sectarismo, de ideologia, de violência, eu diria, contra as entidades, contra as famílias e contra as pessoas com deficiência. Todos nós temos a obrigação de atender, de defender entidades sérias, como as pestalozes, as APAES. Perguntem para as famílias, perguntem para as pessoas com deficiência. Nós temos uma variedade tão grande de pessoas com deficiência. Na deficiência intelectual, por exemplo, nós temos pessoas que vão para a Paralimpíada. Que maravilha, que bom! Mas temos pessoas também com deficiência intelectual que precisam ser atendidas nas suas necessidades de comer, de engolir, de serem felizes, de participarem da vida da família. E eles estão dizendo, não, tenha a idade que tiver, tenha a necessidade que tiver, tem que estar na classe comum, né? Independente daquilo que precisa. O que a legislação fala? A família tem que ter o direito de opção pelo tipo de educação que o filho, a filha com deficiência vai receber. Deve estar na classe comum, vírgula, sempre que possível. Quem que vai decidir o que é mais benéfico? É a família.
não é esse especialista, essa pessoa que está no gabinete. Então a gente lamenta esse clima de perseguição do governo federal em relação a entidades centenárias, como é a Pestalozzi, 70 anos, como são as APAES do Brasil, o maior movimento do mundo. O mais vulnerável não está sendo escutado, não está participando. Temos que ter soluções para todos. Vereadores, só esse vídeo mostrou como está sendo covarde o governo federal com as APAES. Então, eu peço voto favorável a essa... Senhor presidente, você me concede uma parte? Por favor, vereador. Parabéns pela atitude, pela moção de repúdio. Já adianto o meu voto, sou favorável a essa moção. E, realmente, o que o senador Flávio Arnes comentou ali, isso é exatamente uma inclusão de fachada. Eles estão falando que estão alterando esse decreto para incluir as nossas crianças, os deficientes, mas, na verdade, isso é uma inclusão de fachada. Hoje nós temos mais de 120 mil alunos especiais em escolas como a APAE, outros centros de pessoa com deficiência, e, fazendo isso, vai acabar. Vão faltar recursos nessas entidades, não vão ter terapias, e, realmente, as escolas públicas não estão preparadas para isso. Muitas das escolas não têm acessibilidade, muitas das escolas não têm profissionais capacitados, como você mesmo disse, e, na verdade, isso é um retrocesso do governo federal. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. No trabalho na PAI, a gente já faz a educação precoce. De 0 a 5 anos, a gente já cuida dessa criança para ir para o estado e para ir para o município. Tutu, as crianças que vão 50% volta para a PAI, porque é criança apaiana. Mas a gente tenta levar essa criança para o município e para o estado. Algumas ficam com muita dificuldade. Muitas mães pedem para voltar para a PAI. Então, gente, tenha uma consciência, analisa, quem puder ajudar nessa campanha. A gente aqui mora numa cidade de 65 mil habitantes. Gente, somos pequenos, mas se todo mundo se unir e ver a causa, é importante. Porque ter um filho deficiente não é fácil. Então, eu peço que a gente faça essa moção e quem vocês puderem espalhar esse vídeo, a toda a situação que está acontecendo nas APAES, a todo o centro que cuida de crianças deficientes, está muito triste, está muito assustador. Obrigado, presidente. Volta a palavra. Continua em discussão a moção número 202, 2025, de autoria do vereador Marcos Rogério Gasparetto. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por todos. Solicito ao presidente que retome seu assento. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Senhor presidente, constante na pauta, temos o projeto de lei 102/2025, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei de orçamento anual para o exercício de 2026 e da outras providências. A esta lei foi apresentada a emenda número 1, de autoria dos vereadores Renato Fresneda Del Mori e Wellington Hanamoto, altera o artigo 9º e 31. Então, em análise, emenda número 1 ao projeto de lei 102/2025. Em única discussão, a emenda 1 ao projeto de lei número 102/2025, de autoria dos vereadores Renato Fresneda Del Mori e Wellington Hanamoto. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei 102/2025, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei de orçamento anual para o exercício de 2026 e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei número 102/2025, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Não havendo mais expediente a ser analisado na ordem do dia, declaro as mesmas encerradas. Em cima, uma explicação pessoal. Solicito ao secretário que proceda o chamado do primeiro vereador inscrito.
Primeiro vereador inscrito é Vossa Excelência, o vereador Marcos Rogério Gasparetto. Peço que o secretário assuma a presidência. Presidente, como eu já fiz os cumprimentos, queria parabenizar nosso secretário de esporte, Fabiano, que fez um ótimo campeonato amador. Acompanhei todo o evento, também fui na final, foi fantástico o campeonato inteiro. Então, tem que parabenizar as duas equipes, o Sumaré, o C3 foi campeão. Eu, o vereador Eli, que também estava presente também no Alonso Cavarbaca, na final, e a gente viu que foi um ótimo espetáculo, acho que a gente viu que foi bem organizado, então tem que parabenizar a Donai, o Fabiano, o Eric também, que está mais presente ali na Secretaria de Esporte, que foi bem organizado esse campeonato. Tivemos alguns problemas nos anteriores, mas pelo primeiro ano do Fabiano, a gente viu que foi um campeonato organizado, um campeonato que bem dificultoso para tocar, mas a gente tem que parabenizar a Secretaria de Esporte, que está fazendo um ótimo trabalho. Participei mais do campeonato amador, que eu acho que foi bem competitivo e interessante para a cidade. Acho que quem viu, tinha quase em torno aí de 3 a 4 mil pessoas no Alonso Cavalho Braga no domingo. Era muita gente. O dia foi até agradável pelo fato de não tinha sol, e você via nas arquibancadas muita gente, muita mesmo. Então, eu acho que quando é bom, a gente tem que parabenizar e agradecer pelo empenho com a Donai e a equipe inteira ali da Secretaria de Esporte pelo campeonato amador. Estou muito tempo no campeonato amador, né, sempre ali ajudando. Antes de ser vereador também fui diretor de equipes também. Então, eu acho que foi interessante esse amador. Então, parabenizar o Fabiano pelo primeiro ano dele como no campeonato amador, e fez um ótimo trabalho. Volta a palavra, presidente. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Antônio Alves de Souza. Com a palavra, vereador Ribeirão. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos assiste aqui no plenário, na TV, pelo YouTube, pelas redes sociais, nosso muito boa noite. Senhor presidente, nobres vereadores, eu tenho uma notícia maravilhosa para Tupã, mas antes eu quero que me permita fazer um retrospecto daquilo que aconteceu para que chegássemos no dia de hoje. E para isso eu solicito ao nosso líder, Renato, que me dê mais 5 minutos. Senhor presidente, mais 5 minutos para o vereador Ribeirão. É regimental, Vossa Excelência põe mais de 10 minutos. Eu quero fazer uma retrospectiva porque é uma coisa muito importante que aconteceu e isso não acontece por acaso. Quero primeiramente relembrar o saudoso ex-prefeito Manuel Gaspar, que nunca... Ele falava que o Ribeirão não tem bola perdida, e para ele também não tinha. Nós corríamos atrás de tudo. E eu me recordo que nós recebemos aqui, uma época em Tupã, o deputado Arlindo Chinaglia, e o Manuel, com a tenacidade dele, a vontade de conseguir as coisas para o Tupã, fez um jantar na sua casa. Nós convidamos uns 20 a 30 empresários de Tupã, que esteve presente naquela noite, onde nós pedíamos ao deputado Arlindo Chinaglia a possibilidade de uma faculdade de medicina. E o Arlindo Chinaglia, a quem eu faço aqui uma homenagem, e quero elogiar a sua honestidade, a sua firmeza, a sua não querer fazer estardalhaço, não querer fazer que vai fazer algo que não acontece. Sempre precavido, ele disse: não tenho condição de ajudar a trazer uma faculdade de medicina para Tupã, até porque naquela época havia um decreto federal que proibia de abrir faculdade de medicina por 5 anos, então era impossível que isso acontecesse. E ele naquele dia disse, como era muita gente, nós estávamos lá vários empresários, ele disse: eu consigo trazer o Instituto Federal se vocês ajudarem, não consigo sozinho. O Manuel prontamente falou: bom, o que precisa?
eu vou ver o que precisa, eu vou fazer a minha parte política. E aí nós iniciamos um trabalho, ele viajou, foi embora, e de lá ele ligou e falou, olha, eu já falei em Brasília, eu consigo politicamente, realmente, arrumar o Instituto Federal em Tupã. Desde que vocês façam parte de vocês, que não é fácil. E realmente não é fácil. Manuel, então, Charlo Ribeirão, eu queria que você fizesse esse trabalho. Nós tínhamos que dar um prédio para Brasília, o governo federal exigia que nós dessemos um prédio, e assim é a norma do Instituto Federal até hoje. Não é emprestar um prédio, não é deixar usar, é doar um prédio em condição, desde que aprovado pelo Instituto Federal, para se fazer o Instituto Federal, pensando sempre no futuro. E nós fizemos esse trabalho, quero aqui parabenizar a Isaura, que naquela oportunidade, na viagem do Manuel, ficou eu e a Isaura cuidando disso. E nós recebemos aqui em Tupã o pró-reitor à época, Silmário, que é outra pessoa que eu quero agradecer imensamente. Aliás, acabei de falar com ele, ele está em Brasília, já o agradeci, já o parabenizei, porque nada acontece por acaso. Nós fizemos um trabalho, o Silmário veio fazer a vistoria do prédio, nós fizemos na época, 2013, um almoço, chamei todos os empresários, o Manuel não estava presente, e nós fizemos mais uma vez um empenho para que o reitor, o pró-reitor à época, concordasse. Aprovou-se o prédio, mas nosso tempo era exíguo. Isso me recorda até hoje, era uma quinta-feira. Ele falou, olha, vai decidir quarta-feira da próxima semana. Se quarta-feira vocês estiverem com os documentos lá em Brasília, nós poderemos incluir Tupã. Mas se não tiver documentos, passou, vai ser feito vários institutos de uma só vez. Quero aqui lembrar, e quero homenagear o Lula, que é um semi-analfabeto, presidente do Brasil, que pegou o Brasil com 100 institutos federais e hoje tem 700. Todos feitos por ele ou pela sua sucessora. E nós temos que fazer justiça, que aqui muito se fala de esquerda e direita, e para mim, que sou vereador há 33 anos, o que importa é o que vem para a minha cidade. Para mim, eu não quero saber se é esquerda, se é direita, ou quem quer que seja. Mas a gente tem que ser justo com aqueles que fazem e faz a coisa acontecer. Nós conseguimos aprovar, só que aí tínhamos um problema. O nosso tempo era quase que impossível de nós fazermos uma aprovação na Câmara para doar o prédio, fazer com que publicasse na terça-feira, para na quarta-feira estar em Brasília com toda a documentação de doação daquele prédio que hoje está instalado no Instituto Federal. O Manuel me ligou de São Paulo, falou, Ribeirão, se vira, resolve sair e vai para Brasília com esses documentos na quarta-feira. Então, os secretários da prefeitura colaboraram, todo mundo ajudou, e nós conseguimos, a Câmara aprovou, em regime de urgência, protocolamos o projeto na sexta e votamos na segunda, e na quarta-feira estávamos em Brasília. Eu e o Manuel Gaspar, e conseguimos trazer o Instituto Federal para Tupã. Mas não fosse o apoio do deputado Arlindo Chinaglia, que eu quero aqui mais uma vez deixar registrado nos anais dessa casa, porque um deputado, ele tem que ter força, ele tem que ter poder, ele tem que ser forte, porque os pedidos são muitos e nós sabemos disso, nós somos vereadores e sabemos. Os pedidos e a demanda da sociedade é muito maior do que nós podemos. Então, se você não tem força, você não consegue fazer nada. E o Arlindo Chinaglia fez. Fez, e nós estamos aqui hoje em Tupã. O relato de hoje de Tupã é o seguinte, nós temos 20 professores, todos ganhando acima de 15 mil reais, que isso significa o quê? Por que eu estou falando de dinheiro? Porque eles moram em Tupã, eles gastam em Tupã. São salários de empregos que vieram para Tupã. Isso faz a nossa economia girar. 13 funcionários e mais de 400 alunos. Então, você imagina só quanto isso significa. Temos o melhor ensino de segundo grau do Brasil no Instituto Federal, e nós temos aqui em Tupã funcionando com período integral, profissional e profissionalizante. Quer dizer, a pessoa sai de lá com a formação e o diploma. Tudo isso gratuito, com alimentação. Tem aí a participação da Prefeitura, que nós agradecemos desde sempre a todos os prefeitos que passaram, e ninguém vai deixar de fazer isso acontecer. O que vai acontecer amanhã? Amanhã, o Arlindo Chinaglia já vai fazer um vídeo lá de Brasília, o Silmário está lá, e a partir de amanhã será dado o start para Tupã dobrar o que nós temos hoje. O que isso significa? Em vez de 20 professores, 40. Em vez de 13 funcionários, 26. Só isso daí, nós temos um aumento na economia de Tupã.
nós temos um aumento de educação e intelectualidade dessas pessoas que mudarão para Tupã, porque essas pessoas terão que fazer concurso público que virão para Tupã. Então, nós teremos, a partir de amanhã, o início da transição e da transformação do Instituto Federal na futura faculdade federal gratuita em Tupã. E da mesma forma que, quando foi feito inicialmente essa vinda do Instituto Federal, foi feito audiências públicas para que a população de Tupã decidisse qual seria o eixo, e foi escolhida a época, e por isso eu já disse aqui nessa tribuna que alguns, vai vir a Faculdade de Medicina. Não vai, porque nós decidimos, a cidade de Tupã decidiu que é na área de tecnologia e engenharia que o nosso instituto vai funcionar. Então, os laboratórios são nesse segmento, os professores são formados nesse segmento, e os alunos que lá estudam, nos cursos profissionalizantes, é nesse segmento de elétrica, eletrotécnica, que já tem laboratórios funcionando, e nós temos muitos alunos que já estão trabalhando em grandes empresas de Tupã. Então, dessa forma, vamos ter a mesma coisa agora, para escolher o futuro de faculdade de medicina, que isso não vai acontecer amanhã. Amanhã vai ser o start, porque tem concurso, tem que publicar, tem que fazer todo um processo, audiências públicas para que Tupã decida qual faculdade vamos fazer. É de engenharia de produção, é de engenharia elétrica, enfim, é uma decisão da população. Eu fico muito feliz de ter participado desde o início desse processo, mas por isso eu comecei falando da atitude do ex-prefeito Manuel Gaspar. Depois falando da força e do empenho do deputado federal Arlindo Chinaglia. E agora, nesse momento, eu tenho que homenagear o Marcos Leite, que é o diretor local, e o Silmário, que à época era pró-reitor, agora é reitor estadual, o empenho que esses dois fizeram para que isso viesse a acontecer. Porque nós podemos fazer política, nós podemos pedir, mas tem a parte técnica, se não for feita corretamente, e foram feitas exatamente pelo Marcos Leite, pelo Silmário, que apresentou lá em Brasília e disse, Tupã comporta, porque o trabalho técnico está bem feito. Senhor presidente, mais 3 minutos só para a gente concluir. Senhor presidente, mais 3 minutos para o novo vereador. Regimental, Vossa Excelência, põe mais de 3 minutos. Então, dessa forma, a gente não pode esquecer aqueles que participaram diretamente e indiretamente para que isso viesse a acontecer. A cidade, ela se desenvolve, ela cresce, e todos nós sabemos que é pela educação e pela formação profissional. Porque um povo que não tem condição de estudar, por exemplo, Instituto Federal, é gratuito. Alguém diz, mas é Cibulim, só rico entra. Não, tem cota para social, tem cota para as pessoas pardas, negras, e todos esses, inclusive os sociais, recebem ajuda financeira do Instituto, recebem uma bolsa, e aqueles que trabalham também recebem bolsa. Então, lá hoje, é uma escola que ela atende a todos os segmentos da sociedade, desde o mais pobre até o mais rico, e dá a condição de todos se integrarem. E, agora, com a transformação que teremos de faculdade, será da mesma forma. Terá cota social, terá cota racial, e com isso nós teremos aquela condição de dar condição aos que menos podem de também participar da melhor escola que nós temos. Então, amanhã vai ser anunciado não só Tupã. Mais uma vez eu quero aqui recordar que todas as vezes que o Lula fala de Instituto Federal, ele fala de formação profissional, mas não é só formação profissional na base, é na base e na universidade. E por que que isso acontece? Porque ele é fascinado para fazer com que as universidades federais funcionem, que os institutos federais funcionem, porque ele não pôde fazer, e todos sabemos disso. Então, ele tem que dar oportunidade àqueles que podem. Então, eu quero aqui deixar registrado nossos agradecimentos ao Arlindo Chinaglia. Quero agradecer também ao Rodrigo, prefeito de Queiroz, que também nos ajudou bastante. Ele trabalha com o Arlindo Chinaglia. Na época, ele nos acompanhou, ele nos ajudou, e a gente tem que ser justo com aqueles que participam diretamente. Então, lembrar a coragem do Manuel Gaspar de fazer com que as coisas pudessem acontecer, do Arlindo Chinaglia, do Rodrigo, do Silmário. O Marcos Leite, à época, não era. O Marcos Leite era uma pessoa que morava em Tupã, mas dava aula em Birigui. E logo em seguida ele pediu transferência para Tupã, e aqui está, hoje é diretor, e nos ajudou a fazer todo esse processo. E a gente tem que ficar muito feliz, porque ninguém faz nada sozinho.
Eu fico muito feliz. Quero agradecer o Sérgio Toshinaga, ele que me levou de avião dele particular, até Brasília, para nós chegar lá a tempo, às 11 horas da manhã, nessa quarta-feira que eu mencionei aqui em 2013, e não cobrou nada. Então, parabéns a ele, que agiu como cidadão. E os empresários que assinaram o abaixo-assinado, pedindo, solicitando, que não foram poucos. Quero lembrar de vocês. Vocês foram fundamental. Um pedido para que as coisas acontecessem, assinado pelos aqueles que produzem, aqueles que geram emprego. Mais os políticos e mais a Força de Brasília. Hoje nós temos um Instituto Federal que vai virar agora, ou em breve, uma universidade e continuará tendo tudo que já tem. Vai só ampliar. E nós teremos aí muito mais. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereadora Cláudia Aparecida da Silva. Com a palavra, a vereadora Claudinha. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadora Josi, minha amiga querida, ao povo que está nos assistindo, que Deus abençoe a nossa semana. Hoje eu tenho bastante coisa para falar, mas vou ser bem rápido, eu vou falar só uma coisa só, segunda-feira que vem eu venho aqui e fico uns 20 minutos. Hoje eu vou falar sobre a Escola Militar Brasil. Olha que delícia, já vai estar aberta novas inscrições para 2026. A Escola Militar Brasil ministra um curso fantástico para crianças e adolescentes entre 5 e 16 anos. Seus instrutores são militares da ativa e reserva e passa conhecimentos da carreira militar com organização e disciplina aos alunos. Muitos aprendem com instrução divertidas e elaboradas. Um curso 100% prático, com valor muito acessível, que cabe no nosso bolso. Para maiores informações, vamos falar com o Júnior, tá? Ele é o coordenador, Júnior Mendonça. Vou passar o celular, 14 997 99 1130. Repetindo, telefone do coordenador do Júnior, 14 997 99 1130. Próxima turma para 2026, gente. Paizinhos, vamos matricular nossos filhos, as crianças de vocês, por quê? É muito importante, né? Hoje em dia, assim, as crianças estão assim, só pensando em celular, não estão respeitando muito os pais em casa, estão sendo desobedientes. E esse curso aprende a respeitar, ter respeito em casa, ter respeito pelos colegas. E é um curso, sim, que eu garanto que é maravilhoso. Quem já fez, gostou, os pais gostaram. Tem pais que vão colocar novamente, porque acharam que esses 7 meses foi pouco o curso, mas vai colocar, matricular novamente. Então, assim, porque está fazendo efeito. Eu tenho certeza que vocês, paizinhos, vão gostar. Às vezes, os pais gastam um dinheirinho desnecessário com alguma coisa assim que não tem necessidade. E esse dinheiro vai ser bem gasto. É um dinheiro bom, porque é para a educação do seu filho. Tá? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo ou também com o Júnior. Aí a gente passa maiores informações para vocês, tá bom? Devolvo a palavra. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Elic Sândalo. Com a palavra, vereador Elic. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, Ribeirão. A quem nos assiste através da TV Câmara. Meus amigos vereadores, a quem está hoje aqui na galeria. Meu boa noite. Quero começar parabenizando nossos funcionários públicos, servidores públicos pelo dia de hoje. Parabenizar os funcionários dessa casa. Em nome da Claudinha e da Josi, parabenizar todos os funcionários, servidores públicos da nossa Prefeitura Municipal. Todo o pedido que a gente faz aqui para o Renan, indicação, o sucesso do nosso sonho depende totalmente, 100%, de todos os nossos servidores públicos. Então, eu queria parabenizar a todos, que Deus abençoe vocês e a família de vocês. Eu queria mais 5 minutos, meu líder, por favor. Senhor presidente, mais 5 minutos para o nobre vereador Elic. É regimental, Vossa Excelência dispõe de mais 5 minutos. Obrigado, presidente. Obrigado, líder. Hoje eu estou na tribuna para falar de 2 conquistas importantes para a nossa cidade, dos 20 dias atrás, aí, 1,5 milhão de emendas para Tupã, 1 milhão do meu deputado federal Luiz Carlos Mota e 500 mil do meu deputado estadual Caio França. Eu quero pedir para soltar o vídeo do Mota, por favor. Grande notícia, o Mota, que já mandou uma verba de 1 milhão para a gente fazer uma Casa Brás, que já foi aberta a licitação, estamos muito felizes com isso. Acabou de mandar pedido do nosso vereador Elic, mais 1 milhão para assistência social, para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Família, para o Fundo de Solidariedade. Esse dinheiro vai ser muito bem utilizado, uma área que precisa, área social.
Quero agradecer o Mota por mandar essa verba, o Eric por estar trabalhando firme conosco, nos ajudando, e a Paula, que vai tomar conta desse dinheiro com muito carinho e dedicação e vai investir nos locais certos. Pode ter certeza que a gente agradece muito a todo esse esforço do deputado, do vereador e da Paula, que também está fazendo um excelente trabalho frente à secretaria. Não é isso? É isso mesmo. A gente só tem a agradecer, deputado Mota, Elic, por todo o empenho na nossa secretaria. Esse dinheiro vai ser muito bem gasto, vocês podem ter certeza. É um compromisso nosso de fazer as coisas acontecerem e de uma forma correta. Certo, Elic? Quero agradecer muito o Mota, o nosso deputado, meu deputado do PL, o deputado federal que mais ajuda a Tupã, por sempre estender a mão aqui para o nosso município. E hoje é um dia de gratidão. Agradecer ao Renan Pontelli, sempre o empenho político de ajudar a Tupã, e parabenizar a Paula, a sua secretaria, o lindo trabalho que vem sendo feito. Muito obrigado. E Mota, Tupã agradece, seja sempre bem-vindo. Você é um dos grandes nomes aqui para nossa cidade. Obrigado de coração. Tamo junto, acho que é fruto de parceria, né? Parceria com os vereadores, parceria com a secretária, parceria com o prefeito. E esse é o trabalho do deputado, ir atrás, né, das reivindicações feitas por eles, e nós temos feito isso. Então, o nosso mandato é feito de parceria. Parabenizar o Renan pela grande administração que tem feito aqui em Tupã. E hoje eu tive a felicidade de estar aqui na cidade, visitando algumas obras com ele. Então, a cidade está realmente de vento em popa, está crescendo muito. Eu só tenho que agradecer ele e manter essa parceria para que a gente possa cada vez trazer mais recursos para que ele possa fazer o trabalho e atender a necessidade aqui da população. Conte comigo, Renan, conte comigo, vereadores, conte comigo, secretária. Tá aí 1 milhão para o Fundo Social da nossa cidade. Mota, muito obrigado por estender a mão novamente para Tupã. Parabenizar a Paula, tenho certeza que esse recurso vai ajudar muito a sua secretaria. E parabenizar pelo seu trabalho, você e toda a sua equipe, tá? Que Deus abençoe. E também anunciar aí 500 mil do deputado estadual Caio França para a infraestrutura da nossa cidade. Vou pedir também para soltar o vídeo do Caio França, por favor. Família tupanhense, no gabinete do nosso amigo e deputado Caio França, tem uma ótima notícia para Tupã. Estamos levando uma emenda de 500 mil reais para a infraestrutura. Vou me reunir com o Renan, junto com o Caio, vamos ver as prioridades de Tupã. Então é isso aí, 500 mil reais para Tupã. Caio, muito obrigado, deputado muito presente em nossa cidade, parceiro, amigo, obrigado por sempre carregar Tupã no coração. É isso, Eric. Feliz em poder ajudar essa cidade que tanto me ajuda. Recentemente, aniversário de 96 anos de Tupã, e eu costumo dizer que a melhor maneira que a gente tem de poder presentear a cidade é com trabalho. E a gente está aqui mais uma vez anunciando essa emenda importante, que será encaminhada de forma impositiva agora no orçamento, e aí vocês vão ter o tempo para poder decidir o melhor local para poder destiná-lo, e eu sei que tudo que a gente manda para Tupã, as coisas acontecem. Estamos juntos, valeu! Tá aí, deputado Caio França, além de deputado, é um grande amigo, me recebeu lá com muito carinho em São Paulo. 500 mil reais para infraestrutura, né? Vamos, como eu falei no vídeo, sentar com o Renan, ver as prioridades, tenho certeza que vai ajudar muito. Então aí, Renan, 1,5 milhão de emendas para a sua administração, para o nosso trabalho, tenho certeza que vai contribuir muito para o crescimento da nossa cidade. Eu subo na tribuna às vezes, falo de algumas secretarias, todas são importantes, mas hoje eu queria frisar um agradecimento especial à Secretaria de Relações Institucionais, através da secretária Adriana. Sempre muito bem, nos atende muito bem, muito ágil, né? Trabalha incansavelmente para nos ajudar. Tenho certeza que você não trabalha sozinho, queria registrar o nome aqui da sua equipe, além da Adriana, né, nossa secretária, a Estefânia, o Marcelo Bola, a Érica, o Maico e a Mirelle. Muito obrigado de coração, né, por nos atender. Às vezes a gente recebe um não, mas é bem explicado, a gente tem um terceiro esperando a resposta, e a resposta vem muito rápida. Então, queria agradecer vocês, pedir para Deus abençoar aí a vida de vocês, estamos juntos, se Deus quiser. Era só isso, senhor presidente, devolvo a palavra. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Não há mais vereadores inscritos, senhor presidente. Ninguém querendo fazer uso da palavra em explicação pessoal, e concluídas as votações dos projetos que constavam na pauta e nos artigos 150 do Regimento Interno, convocamos uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o término desta, para apreciarmos, em segunda discussão, o projeto de lei número 102/2025. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo um quórum regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão extraordinária. Peço que os vereadores e vereadoras coloquem presença no tablet.
Convido o vereador Tutu para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente Marcos Gaspareto, primeiro secretário Brito, segundo Ribeirão, vereadoras, vereadores, população que nos acompanha através das galerias, também o pessoal de casa, os nossos servidores, boa noite. É regimental e faria uma citação bíblica no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 27 e 28. Quem procura o bem é respeitado, mas quem busca o mal será vítima do mal. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. Palavra do Senhor. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes na pauta. Projeto 102/2025, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei de Orçamento Anual para o exercício de 2026 e da outras providências. Em segunda discussão, projeto de lei número 102/2025, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Concluídas as votações que constavam na pauta, renovamos o nosso agradecimento a Deus por sua constante proteção e aos senhores vereadores e funcionários pela colaboração e ao público por haver prestigiado o nosso trabalho, bem como através da TV Câmara e a internet. E damos por encerrada a sessão extraordinária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe e ilumine nossa cidade. Boa semana a todos.